muito confundida com a obesidade. O lipedema é uma doença que proporciona aspecto de gordura localizada em diversas regiões do corpo. Além do fator estético, a doença crônica causa desconforto e pode acarretar em problemas sérios nos vasos linfáticos. E eu disse o termo doença, pois desde janeiro de 2022 entrou em vigor o CID-11, que pela primeira vez classifica o lipedema como doença. De acordo com o levantamento publicado pelo Jornal Vascular Brasileiro, o lipedema atinge hoje aproximadamente 12% da população brasileira. Ou seja, com base nesses dados, mais de 25 milhões de pessoas, especialmente mulheres, convivem com essa doença aqui no país. E segundo dados do Instituto Lipedema Brasil, você sabia que mais de 10 milhões de brasileiras podem ter a doença e não saberem? Para falar sobre esse assunto, para falar sobre lipedema e recursos estéticos para esse tratamento, a gente tem aqui uma especialista, a professora mestra Lidiane Rocha. A Lidiane é graduada em estética. Tem especialização em pré e pós-procedimentos médicos, pós-graduada em cuidados paliativos e terapia da dor. Ela é mestra em biofotônica para ciências da saúde, doutoranda em biotecnociência, docente em cursos de graduação e pós-graduação em diversos estados do Brasil e palestrante em congressos e simpósios da área da estética. Lid, ufa! Meu, que currículo é esse? Garota, quanta coisa! Engraçado. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, quero agradecer ao time de novo, Adélia Mendonça. Nós estamos juntos há 15 anos para 16 já. Trabalho com a marca. Vocês começam a falar meu currículo e eu fico pensando, onde eu tava? O que aconteceu? Aconteceu tudo isso, eu não entendi até agora. Bom, tanto aconteceu que você tá aqui hoje, certo? Mas são 16 anos na área. Eu não me vejo fazendo outra coisa, a estética me escolheu. E aí a gente vai aprimorando, aí de um fio puxa o outro, até que cheguei aqui. Hoje doutoranda da biotecnociência. Eu não sei nem se isso é bom ou ruim, né? É uma alegria quando entra, outra quando sai mesmo. Mas sempre buscando cientificidade para estética, trazer mesmo ela para esse campo mais conceito científico e menos empírico, como a gente vê por aí. Sim, perfeito. Vamos falar hoje especificamente sobre lipedema, que é um tema, né, que de repente tomou conta das redes sociais. Todo mundo começou a falar sobre lipedema, todas as mulheres, mas eu tenho lipedema, eu acho que eu tenho lipedema. Afinal, o que caracteriza o lipedema, né? E quais são as áreas do corpo que são mais acometidas? O lipedema ele é caracterizado pelo excesso de gordura em determinadas regiões, que não é somente um excesso de gordura. Então, além dessa gordura, nós temos a fibrose e o edema. Então, nós chamamos de disfunção multifatorial. Hoje não é mais disfunção, é doença, como você bem disse, desde 2022. Essa patologia, então, é caracterizada como um excesso de gordura, edema e fibrose em determinadas regiões corporais. E aí a gente tem, enquanto classificação, 4 tipos, até 5 tipos de lipedema. Então, nós temos o lipedema que acomete só a região glútea, quadril, aqui. Nós temos o lipedema somente de pernas e quadril, então parte superior das pernas e quadril. Lipedema que acomete o membro inferior inteiro. Lipedema do braço, que também acontece, e o lipedema de perna, só joelho para baixo. Então, são essas as regiões mais acometidas pelo lipedema. E nós temos estágios também desse lipedema, né? Então, de estágio 1 ao 3, de acordo com a gravidade, ele também vai classificando em maior grau ou menor grau de lipedema. Tá. E uma dúvida, foi categorizado agora como doença. Essa doença tem cura? Tem tratamento? Como que...
É uma doença que ainda não tem cura. É muito difícil tratar lipedema, mas eu acredito que nós rompemos uma barreira. Transformando de disfunção para patologia, os estudos clínicos tendem a aumentar. Tanto que de 2020 para cá, se a gente procura em revistas, né, científicas, nesses bibliotecas científicas, a gente encontra um salto enorme de artigos científicos publicados a partir desse tema. Então, eu acredito que essa barreira que existia, porque quando é disfunção estética, as pessoas não dão muita ênfase. Agora, quando vira doença, aí realmente a gente consegue melhorar essa pesquisa, esse refino. Não existe um tratamento específico. Hoje, o que nós utilizamos é o tratamento conservador, que é basicamente drenagem linfática, terapia por compressão, então tecidos compressivos, atividade física, dieta e autogestão. É isso. Mas hoje o que tem aparecido são equipamentos e cosméticos que ajudam, inclusive, esteticamente. Porque a gente sabe que a mulher acometida pelo lipedema, ela tem uma baixa estima, ela, né, evita utilizar, por exemplo, biquíni, ir pra praia e deixar a região de perna e glúteo exposta por conta da configuração do lipedema, né? Visualmente é feio. Então, nós temos tratamento em desenvolvimento, que eu acho que vai crescer aí nos próximos anos, mas cura ainda não, não existe. Nem a cirurgia. Nem a cirurgia, achei que. Porque eu pesquiso muito, né? A gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar. Eu tenho lipedema, eu descobri que eu tenho lipedema, agora também que está se falando sobre, mas eu sei que algo era diferente no meu corpo desde muito cedo, né? Desde que eu estava ali, adolescente, eu via que minha perna era diferente das meninas, independente de eu estar gorda ou magra. E foi aí que quando isso se tornou uma pauta no universo da saúde feminina, que eu me liguei que poderia, né, poderia ser. E daí a gente vai atrás de tratamento, e o que eu mais ouvi é realmente isso. Ou é cirurgia, né, e tem o tratamento conservador, que é alimentação, exercício, que eu já faço. E assim, é pesado. Então, a hora que eu vi que ia ter aqui com a Lidiane sobre lipedema, eu falei, eu vou fazer uma consulta, não vou fazer entrevista, não. É uma consulta para muitas mulheres. É uma consulta para isso, exatamente. 12% da população brasileira sofre com lipedema. Isso diagnosticado, tá? Então, sempre que a gente dá a palestra ou a gente fala sobre o tema, um monte de gente, você só vê uma olhando para outra, tipo, eu tenho isso. Cara, o nome do negócio que eu tenho é isso, não é celulite. Né? A celulite, ela tende a diminuir com a perda de peso. Sim. Então, quem só tem celulite vai malhar, vai ter uma alimentação saudável e a celulite vai diminuir, né? Pelo menos de grau. O lipedema não. Ele fica ali. Ele fica lá, como se você não estivesse fazendo nada. Então, na nossa conversa, né? A maioria das mulheres que tem lipedema tem uma alimentação saudável, fazem atividade física, bebe a quantidade de água que tem que beber e ele não se move. Não se move. Porque é uma doença mesmo, é uma patologia. E pior que a gente sofre o mesmo julgamento que quem é obeso sofre. Eu sou obesa, não estou obesa, porém sou, é uma luta eterna, constante, que já sei disso. Mas que é exatamente isso, assim, mas pra você ter essa aparência aí na pele, você não come bem, você não treina, não sei o que, sei lá, se matando e você está sendo julgado. É isso, e o julgamento é constante. É constante. Né? Eu sou paciente bariátrica, eu pesei 120 quilos, e hoje eu tenho 62, 63, eu tenho uma rotina de atividade física insana. 2 litros de água pra mim é brincadeira de criança, porque eu chego a beber mais que isso. Tento ter uma alimentação saudável, mas o lipedema continua aqui. E eu acho que levando informação, a gente muda a realidade de muitas mulheres, né?
caramba, então eu não tenho que fazer mais nada. Eu já fiz tipo, o eu tô tratamento fazendo, conservador, já exato. não dá resultado, né? É. Porque o tratamento conservador, ele deixa bem claro que ele é feito para diminuir os sintomas. Sim. Porque o lipedema, ele causa dor, ele causa peso nas Uhum. pernas, ele causa sensibilidade capilar. Então, onde a gente encosta, vira um hematoma. Ele causa aquele garrote nos pés. Então, onde termina o calcanhar, Sei. vai garroteando. Então, o tratamento conservador, ele é feito para isso, para trabalhar esses sintomas. Mas o visual estético, ele não altera nada. É muito difícil. Então, a lipoaspiração, a cirurgia na região ainda é, né, considerado padrão ouro para a resolução do problema. Mas como em todas as cirurgias plásticas, ela não é a Garantia, garantia talvez. de 100% de resposta. Tem muita resposta legal, tem muita paciente que evoluiu e que melhorou em qualidade, sim. Mas existe a possibilidade na lipoaspiração de uma retração tecidual, de piora, por exemplo, da fibrose, e aí os nódulos ficarem piores do que eles já eram. Existe a questão da retenção hídrica, então muita mulher relata que depois de fazer a lipoaspiração começou a reter mais água ainda em membros inferiores. Então nem a cirurgia é 100% de certeza. Tem que saber dos riscos, Sim, né? sempre. E me fala uma coisa, a gordura do lipedema, ela não é igual à gordura do restante do nosso corpo, Não, né? tecido subcutâneo. Isso. O tecido subcutâneo saudável, ele tem uma característica diferente da gordura do lipedema. No lipedema, a gente tem um infiltrado de células inflamatórias. Então, falando a grosso modo, a gente tem um tecido, uma gordura intoxicada, que tem dificuldade de trocas hormonais Sim. mesmo. E a gente tem muito mediador inflamatório, o que faz essa gordura ser muito reativa, né? E um adipócito que acumula muito fácil. Começa a chorar, né? Então, né, comi, quem que vai buscar essa gordura? O meu adipócito que tá desesperado Sim, lá, e bem vai naquele acumular ali isso. E aí vai direto. acumulando sempre, o acúmulo é sempre maior aí. Por isso que a gente tava falando antes de começar, né? Você olha a pessoa do umbigo pra cima, você tem uma característica. Você olha a pessoa do umbigo pra baixo, se a gente dissociar fotos, você nunca vai imaginar que é a mesma pessoa. Mas é porque ali a gente tem um tecido gorduroso diferente. É exatamente isso. E me fala uma coisa, Lidy, por que você... Eu quero saber o que você acha, né? Por que a gente, como sociedade, demorou tanto para falar sobre esse tema, sendo uma questão, antes de ser doença, né? Agora uma doença que acomete tanta gente. O que aconteceu? Erro no diagnóstico, um pessoal da saúde que não estava preparado, tudo de uma vez. A característica era estética. Ah, certo. Então, foi se empurrando. A primeira vez que eu ouvi a palavra lipedema, tem em média 12 anos. Caramba. Faz muito tempo, né? E a gente já fala no curso de estética, na graduação de estética, a gente tem uma aula de lipedema. Só que ela era considerada uma disfunção estética, então não tinha muita importância, né? E aí eu acredito que com essa revolução feminina, com a possibilidade da gente falar mais, tem uma coisa que tá ligada também, que é o fato de ser uma doença da mulher. Ia chegar nesse ponto. Exato. Enfim, deixa lá a o gente já sabe, né? A gente faz outro episódio sobre isso. Enfim. E aí isso foi sendo mascarado durante muito tempo. E aí eu acho que agora, com o CID, amplificou demais e a gente vai conseguir transformar até os tratamentos e transformar o olhar da sociedade para a mulher, que é o que você falou mesmo, né? Eu acho que agora as pessoas vão olhar com empatia. Ela tem lipedema. Sim. Não é porque ela não se cuida, não é porque ela tá fazendo tudo errado, é porque elas têm uma doença, assim como a obesidade, né? Eu acho que o diagnóstico da obesidade e a questão em volta da obesidade veio mais rápido porque é uma doença que acomete homens e mulheres. Sim. Exatamente. Agora o lipedema não. Não, mas quantas outras doenças, né, do âmbito feminino realmente estão sendo pesquisadas agora, porque agora que a gente tem mais mulher na medicina e na pesquisa médica. Agora a gente tem voz. E temos voz, que o cara
tava nem aí há 100 anos se teu útero tá pensando ou não, entendeu? É tipo isso, tô nem aí. Não Da era própria uma dor. endometriose, né? Se a gente for É verdade. nessa questão também de doenças que foram reveladas, né? Quantas mulheres Quantas mulheres sofreram? endometriose? Exato, e daí só agora. Enfim, Lídia, eu falei aqui no começo, né, que o lipedema, ele começou a pular, né, muito nas redes sociais, virou um assunto que, de repente, todo mundo ficou se perguntando, se questionando se tinha ou se não tinha. Para o pessoal que está assistindo, para as mulheres, principalmente, que estão assistindo, se elas desconfiam que elas sofrem com o lipedema, quais seriam as dicas que você daria para elas para meio que... Tem um autodiagnóstico que a gente consegue fazer? Tem um autodiagnóstico. Primeira coisa, emagreci e continuei. Meu membro inferior ou meu membro superior, quando for o caso, continuou do mesmo jeito, não modificou. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente faz muito é o teste do cacifo, né? Que é o de dígito pressão. Então, eu sempre peço para as regiões onde tem maior acúmulo de gordura, aperta, segura uns 3 segundos e solta. E vê quanto tempo demora para voltar à coloração normal. E aí vai fazer o mesmo teste em outra região que não tem Para ter essa comparação. Para você comparar. Uhum. E o garrote. Para mim, o garrote é muito importante. Lipedema, a pessoa não tem edema no pé. Porque existe uma outra doença chamada linfedema. O linfedema é o acúmulo de água no interstício. Que a gente vê muito no Quilos Mortais, com aqueles obesos super grandes, né? Acomete por exemplo, mais na eles, né? mastectomia, né? Quando existe a retirada de linfonodos da região axilar, no câncer de mama, aí tem aquele braço, né? Grande, enfim, aquilo é linfedema. O linfedema, ele facilmente você faz o diagnóstico porque acomete todo o membro e a mão. E quando é na perna, acomete toda a perna e o pé Que fica muito edematoso. No lipedema, a gente não tem o pé com edema. Então, faz aquele garrote no final ali do calcanhar e o pé não tem edema nenhum. Então, é uma coisa que vale muito a pena observar, porque é diferente tanto da celulite quanto do linfedema. E aí, eu acho que são essas características, assim. E aí, procurar um profissional para realmente fechar o diagnóstico, né? Se for o caso. Perfeito. E você falou, né, que o padrão ouro de tratamento do lipedema é realmente a lipo, né? Mas eu quero saber como a gente vem evoluído, né, positivamente aí no tratamento dessa doença. Eu quero saber quais são os principais recursos eletroterápicos e cosméticos que a gente tem hoje em dia para pelo menos amenizar os sintomas, né? Porque como você falou, tem dor, né? E quando tem dor, edema, né? Tem intoxicação no tecido roxo. Que eu me salva, Lidiane? Que eu faço? Então, eu vou te falar mais. Com a tecnologia de hoje, principalmente a cosmética, a gente consegue chegar, inclusive, em melhor a estética mesmo. Então, eu tenho paciente que faz 3, 4 sessões e fala, como é que você tirou minha celulite? Eu falo, não tirei sua celulite, a gente tá modulando esse tecido. Então, por exemplo, quando a gente fala de eletroterapia, para mim, o padrão ouro hoje é a TCAR terapia, né, que é a transferência eletromagnética capacitiva e resistiva. É um equipamento de eletromagnetismo que aquece o tecido. Na verdade, ele amorna o tecido. E aí, ele tem como resposta, o tecido responde, né, com moduladores anti-inflamatórios. Então, ele tem uma característica anti-inflamatória, analgésica, redutora de edema, melhora de troca gasosa, então maior oxigenação tecidual, que é muito importante para quem tem lipedema. E o laser de baixa potência. Nós temos hoje 2 lasers que estão já envolvidos nesse processo, né, e que já tem literatura mostrando os efeitos benéficos sobre o lipedema, que é o laser vermelho de baixa potência e o laser infravermelho de baixa potência. O vermelho também vai atuar nessa questão anti-inflamatória, aumento de ATP tecidual, oxigenação. E o laser infravermelho, ele age diretamente no edema. Então, ele reduz o edema da região. Então, são eletroterapias que a gente pode utilizar aí
como potencializadores dos nossos recursos. Agora, quando a gente fala de cosmético, cara, a indústria mudou demais. De 15 anos pra cá, o que a gente tinha pra isso? Cafeína. Era isso. Quem nunca? Cafeína com óleo, assim, ó, Isso, passa. e passa e Opa, acabou. quem... Era isso que a gente tinha. Hoje a gente tem nanoencapsulados maravilhosos. Falando um pouquinho sobre o meu protocolo clínico, eu uso muito magnésio transdérmico. O magnésio é um mineral que está envolvido em pelo menos 300 diferentes atividades celulares. E nossa alimentação é péssima em magnésio. Então, ele é antiedematoso, ele é anti-inflamatório, ele também induz lipólise, que é o que a gente precisa, né? Então, diminuir o tamanho das células adiposas, entre outras coisas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de bioex antilipêmico, eu tenho aí centela asiática, cavalinha, era, alga fucus, que são ervas que comprovadamente vão melhorar a característica dessa região. Hoje, o que não falta na cosmética é recurso para trabalhar. O que eu sinto? O profissional não está preparado para trabalhar com esses recursos, né? Não sabe onde colocar exatamente. E aí, o público final acaba não tendo acesso a esses recursos. Mas eu consigo, sim, chegar a um efeito positivo, esteticamente, inclusive, não só de sintoma, utilizando a eletroterapia e a cosmetologia para trabalhar lipedema. E vamos falar um pouco agora sobre o Lip Shape, seu protocolo, né? Criado junto com a Adélia Mendonça. Conta mais, quero saber, na verdade, eu quero saber tudo. Na verdade, a Jaqueline Mendonça, ela faz cada uma. Eu publiquei um artigo falando sobre lipedema no começo de 2022. Quando começou tudo, né? Na verdade, eu fiz uma revisão de literatura, encontrei algumas coisas bem legais. Falei, a estética, dá pra gente trabalhar recurso estético aqui. E aí desenvolvi um protocolo, fiz o artigo. Quando ela viu o artigo, ela me ligou. Lidy, vamos fazer um protocolo com a Adélia Mendonça? Eu sou grande fã dos produtos da Adélia, tem muita qualidade. E aí eu falei, Jaque, deixa eu pensar. E aí, buscando os cosméticos corporais da Adélia, elas têm duas linhas diferentes. Uma que é do magnésio transdérmico e uma que é efetivamente de redução corporal. E aí eu resolvi unir as duas, né? Eu e a Jaque conversando, aí a gente resolveu unir essas duas tecnologias. Então, o Lip Shape, ele é um protocolo desenvolvido com substâncias tanto drenantes, quanto antioxidantes e anti-inflamatórias, quanto substâncias que vão reduzir o tamanho da célula de gordura. E aí eu consigo atuar no multifatorial, em todos os fatores, né, do lipedema. E aí, eu sou a louca da eletroterapia, ela falou, e eletro? Eu falei, vamos botar a Tecar, que é algo que eu já uso muito no meu dia a dia, e o laser, que é a minha realidade. Então, esse protocolo veio assim, meio que, Lidy, o que você acha? E aí, olhando as linhas, eu falei, se a gente misturar isso... Uma poção mágica, vocês fizeram ali, bom, o negócio é isso. Aí, na primeira modelo que a gente foi testar, ela saiu encantada. Ai, faz em mim. Faço mesmo, com o maior prazer. Ai, quero. Aí ela saiu encantada, ela me ligou e falou, onde você atende? Só que assim, eu atendo completamente diferente dela. Eu falei, olha, eu vou indicar um aluno, né, que hoje é parceiro, que atende home care, pra te atender, porque você pra vir na clínica mas ela saiu completamente encantada. Ela falou, eu já usei tudo, cara, e é muito bom. Então, aí a partir daí, a gente começou os testes clínicos mesmo. Tem interesse em publicar o Lip Shape para revistas científicas mesmo, que eu acho que falta. Porque é frustrante, né? É frustrante você dar o seu melhor, você fazer tudo, você ver tudo que vendem por aí e você não tem uma coisinha ali, né? E você sabe muito disso, inclusive, Sim, você que porque está a dor assistindo, não dói é só a também. dor da apresentadora, como a dor da entrevistada, Dói em mim né? também. Porque você é sua própria cobaia, porque você tem lipedema, né? Isso. E aí, muitos testes são feitos em mim. Então, por exemplo, quando a gente fala de associação de nutracêutico, eu fui testando suplementos. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Eu já paguei caríssimo em suplementos
com apelo mercadológico, aquele que você fala, não posso mais viver sem isso. Sei. E aí você faz a aplicação, né? Toma 2 meses e fala, Jesus, gastei um rio de dinheiro e não veio, né? Então, eu sempre fui muito minha modelo, principalmente Aham. no que diz respeito a cosmético e suplementação. Uhum. E aí, por exemplo, o pessoal estava perguntando para mim agora, o extrato de abacateiro é um fitoterápico que ninguém dá nada por ele, Uhum. mas que para mim foi muito efetivo. Melhorou Uhum. bastante a qualidade do tecido. Uhum. É, o pulo do gato está na união de terapias, é o que a Uhum. gente chama de terapia combinada, Multifatorial, né? multifatorial. Não Aham. adianta você suplementar se você não fizer a dieta correta e não fizer atividade. Uhum. E não beber E água não pra beber caramba. água. E para estética funciona exatamente da Sim. mesma forma. Não adianta nada você ter um bom cosmético se você não tem uma boa eletroterapia Uhum. manual, Uhum. né? A tríade tem que estar sempre junto. Então, para mim, na estética, se eu tiver uma boa terapia manual, bons cosméticos, bons ativos e uma boa eletroterapia, eu chego a um resultado. Uhum. Se não chegar, é porque o diagnóstico está mal feito. Uhum. Isso é fato na Uhum. estética. Então, Uhum. para tudo, mas inclusive para o lipedema. Uhum. Diagnosticou, tá certinho. Se eu tenho um bom cosmético, uma boa eletroterapia e uma boa terapia manual, eu vou chegar a um resultado legal. E eu acho que o que boa parte das pessoas ainda não entendeu, não entende, é que assim, a estética, ela é potencializadora do básico, né? Ela é a cerejinha do bolo. Não adianta você gastar rios de dinheiro em tratamento se você tá comendo junk food e não tá se exercitando. Não vai ver resultado. Não vai. Não vai, é a tríade que você falou, assim, é um tripé, cada um sustenta o outro, Sim. né? E eu vejo que dentro dessa conversa, pelo menos isso tem sido mais publicado e dito. Eu vejo muito nas redes sociais, né? Que as pessoas, elas estão tendo mais essa noção da saúde integrada, né? Que uma coisa não funciona sem a sem outra. os clichês, né, das clínicas, sim. né, sem esse clichê, mas de realmente do que, né, como um ajuda e potencializa o outro. Lid, e eu quero saber o que você vê agora para 2025? Estamos entrando janeirão, gente, 2025 passou. Daqui para frente, como que você vê o tratamento para lipedema, essa evolução, o que será que vem por aí? Olha, eu acho primeiro que as empresas vão investir em tecnologia. Uhum. Então, já cosmético e eletroterapia. A gente tem uma parceira que lançou um equipamento para tratar lipedema. Caramba. Eu nunca imaginei que uma coisa dessa ia acontecer. Então, hoje a gente já tem equipamento específico para lipedema no mercado, que inclusive é feito de laser de baixa potência. Então, eu acho que a tecnologia vai avançar. Os profissionais vão procurar se especializar nisso, e aí mais pessoas serão ajudadas para não ter que chegar na cirurgia. Porque nem todo mundo é público para cirurgia. Eu mesmo tenho medo. Eu pego tanto pós-operatório, tanta coisa, né, que acontece de intercorrência. É super invasivo, né? Invasivo, tem a questão do pós-operatório, então você tem que paralisar a sua vida por algum tempo. Não é todo mundo que tem esse tempo disponível, enfim. Então eu acho que a evolução vai ser a seguinte: o trabalho do profissional vai começar agora a efetivamente fazer diferença na vida das pessoas, esteticamente falando. E é isso que eu acredito para os próximos anos aí. E mais publicação, mais gente se informando, mais diagnóstico, a pessoa vai se olhar e falar, meu Deus, era isso, né? E aí vai procurar a ajuda, né? Ajuda de conversa também. Eu tinha uma ONG de lipedema no meu Instagram, eu não sei te dizer quantas eu tenho agora. Não, tem várias. Eu comecei a seguir também para saber mais. E é lindo, né? Porque quanto mais informação a gente tem, melhor o cliente final vai procurar os lugares certos. E não o clichê. Mudamos sua vida em uma sessão. Isso não existe, né? É todo um trabalho, um cronograma. E aí eu acho que isso também vai despertar o interesse das pessoas de estar mais perto da estética, né? E de fazer mais essa procura para o lipedema. Eu acho fundamental. Na verdade, a minha questão do lipedema é engraçado, porque a primeira pessoa que apontou isso para mim foi uma mulher no Instagram.
super aleatória, porque eu era modelo plus size, curvy, e postava as minhas fotos de biquíni e tal. Ela, eu acho que você tem lipedema. Isso antes de começar o Do burburinho. nada. Acho que você tem lipedema. E eu fiquei brava, porque eu lembrei do linfedema, que eu Isso. tinha aquela coisa com as pessoas super obesas. Que eu falei, não, mas não é possível, tal. E depois começou a vir mais essa informação. Aham. Então, tô muito feliz com isso. Sim, Como paciente também. de lipedema, você também. Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, agora, de Informativo. informar cada vez mais, né? Aqui no YouTube da Adélia Mendonça, e acho que vai pro meu YouTube também, porque esse assunto Esse você pode botar. não, tem que ser, muito legal. Lid, quero saber como te achar nas redes sociais. Então, o Instagram é Prof. Lid Rocha. O YouTube também, eu tenho um canal no YouTube que eu não mexo muito, né? Não dá tempo. Que também é Prof. Lid Rocha, tá? Então, essas são as redes que eu trabalho. Hoje a gente tem o site também, que é lidianerocha.com. Lá vocês encontram os cursos, todos os meus atendimentos. Eu faço atendimento clínico, mas eu também tenho o Instituto Lidiane Rocha, que a gente ministra cursos para profissionais da área da saúde, na área estética, né? Especializado na área estética. E é dessa forma que vocês me encontram. Eu tô sempre nas redes da Adélia e vocês vão me Também tá achar ali. também por ali. Fechado. Super te agradeço. Eu que agradeço. Mais uma vez, repito que eu adorei essa entrevista, foi muito gostosa, essa entrevista / consulta. Vou me entender. E agora a gente vai parar aqui, porque eu vou continuar minha conversa. Obrigada, viu? Obrigada por Obrigada, você que pessoal. assistiu. Até a Mais. próxima.